pessoal, vamos para mais um podcast aqui da Faculdade TH, o Transform Cast, que está em todas as nossas plataformas, YouTube, Spotify. Hoje temos um convidado, que é a nossa professora Lucimar, uma expert em várias áreas, formada em administração, tem uma larga experiência em ensino à distância. Além disso, tem uma expertise em ecologia e produção sustentável. A Lucimar vai dar um show sobre supply chain e eu acho que vocês não podem perder. Compartilha, curta, salva esse episódio, porque vamos aprender juntos muitas coisas. Uhul! Lucimar, muito obrigada por estar presente nesse episódio do nosso podcast. Assim, é uma alegria muito grande poder saber que uma profissional de seu gabarito vai fazer parte do nosso quadro de professores. Quando eu li o seu currículo e a sua trajetória, eu fiquei encantada e fiquei intrigada, né? Porque, na verdade, você tem formação em administração, aí você entrou para uma área do EAD, que hoje não tem como mais, né? Aliás, já tem muitos anos, mas hoje é uma realidade cada vez mais pungente em todas as áreas, não só na educação. E a gente também tem assim, eu vi que você tem uma expertise muito grande na área de ecologia, sustentabilidade, enfim. São mundos que se conversam? São, porque hoje a gente tem a interdisciplinaridade que a gente não pode preparar meio profissional, a gente precisa de um profissional inteiro. Então, Legal. todas as minhas ações dentro de qualquer organização, eu tenho que pensar exatamente na questão do meio ambiente. A educação à distância é muito, essa particularidade, como você bem disse, ela vem com essa geração. Essa geração milênio é tudo para ontem. Então, ela tem muita pressa e ela não tem tempo, porque é uma geração que, além de buscar ser um bom profissional, ela também quer se divertir e ela tem que conciliar tudo isso. Então, como EAD, é a melhor proposta para essa geração. É a geração que consegue ter a vida plena, de acordo com a expectativa deles. Então, essa fala entre sustentabilidade, o EAD, a administração, não tem como a gente desagregar. Elas precisam estar juntas para esse profissional realmente entender qual que é a proposta para esse mundo agora, atual. A proposta para essa geração que é imediatista. É verdade. O que você está falando é muito importante, Lucimar, porque assim, há 10, 15 anos atrás, eu vou colocar isso porque eu me formei há mais de 20 anos, né? E acredito que você também. Sim, Nessa bem época, mais. a gente tinha, assim, como objetivo principal ser muito tecnicista em uma determinada área e você garantia empregos, empregabilidade, garantia, às vezes, até abrir o seu próprio negócio com seu conhecimento técnico. Hoje isso mudou demais. Hoje a necessidade que você tem de ser pluralista, de conhecer de tudo, inclusive não só da parte técnica do conteúdo em que você aprendeu na sua formação acadêmica, ela é essencial. E o EAD, ele nada mais é do que uma forma de fazer com que esse acesso ao conteúdo seja mais fácil para todos. Você concorda? Concordo. O EAD hoje, ele vai permitir esse profissional pluralista que você falou. São cursos tecnológicos. Os cursos tecnológicos, eles são bem rápidos, e é exatamente em função dessa necessidade, desse novo perfil, né, da sociedade. E o EAD, ele vai permitir você terminar um curso e fazer outro. Como você disse, né, alguns anos atrás, eu não vou pontuar a Não quantidade vamos de entrar em anos, detalhes. né? É isso. Mas um curso era 4, 5 anos. Ainda existe curso 4, 5 anos. Mas hoje, a sociedade, ela quer o seguinte, ela quer logo aprender e fazer. Né? Se não já estiver fazendo. Então, para empreendedorismo, isso é muito bom, porque é uma forma realmente de conhecer várias situações que acontecem em empresa. A disciplina Supply Chain, a gente está falando de marketing, a gente está falando de produção, a gente está falando, além de toda a cadeia, nós estamos falando de assuntos que têm a ver e que, alguns anos atrás, a gente não conseguiria, teria que ser bem separado, hoje não. Eu já tenho que trabalhar o Supply Chain e mostrar para eles como é que é isso na rotina para o gestor comercial, que é o caso do curso.
Então, é fantástico a forma como o EAD vai associar, né, e vai agregar bastante para esse novo profissional do mercado. Legal. A gente está numa fase de transição de gerações. Então, aí a galera de 30 anos acima, 35 anos, ela nasceu numa era ainda analógica e de repente se tornou digital. É diferente da geração milênio, né? Sim. E eu vejo ainda que existe uma resistência dessa geração e em relação ao ensino à distância, às tecnologias online. O que que você acha sobre essa necessidade de adequação desse público? Para mim, tudo é desafio, né? Para que eu estou nesse mundo, né? Eu sou desafiado todo momento. Não existe a possibilidade de eu ser ocioso. Eu preciso produzir. Não existe essa questão. E essa tecnologia é algo sem volta. Eu tenho uma idade que é muito diferente. A minha geração, acho que é o baby boom, sabe? É bem antiga. E eu dou aula para alunos mostrando como usar tecnologia. Olha, Então, eu vou lá ensinar para ele como é que a gente faz uma foto com celular, que é a ferramenta que eles têm a qualquer momento para poder produzir, né? Eu vou mostrar para eles como é que a gente usa os algoritmos do Google. Para que eu preciso disso para a estratégia das empresas? Então, se eu conseguir, eu sou uma geração muito anterior, eu anterior, também. por que não essa geração desses 30 anos não conseguiriam? É adaptabilidade. A adaptabilidade. E vai chegar o momento que, aliás, esse momento já chegou. Porque a tecnologia, a partir de 90, Ela a gente já já existe, começa, né? Muito tempo. né, a ficar com muita dependência. E hoje, o que a gente faz? Paga com o celular, com os aplicativos. Eu preciso da tecnologia do banco para acompanhar tudo, porque o banco também não está disposto com tanta tecnologia e ficar contratando tantas pessoas. Não quer dizer, tá? Não me vejam que a tecnologia então está tirando emprego. Não, ela está dando outras oportunidades. Exato. A gente tem que estar migrando para outras situações que as empresas precisam hoje. E o que você falou é bem real, né, Lucimar? Porque assim, antes tudo era feito no formato presencial, como inclusive o que a gente precisava numa agência bancária era feito indo até a agência bancária. Hoje a gente tem pouquíssimas agências. Então isso mostra que a tecnologia, ela na verdade, ela não está relacionada somente ao ensino à distância, ela está relacionada a tudo. Hoje todos os apps, tudo que a gente faz, redes sociais, né, todos os aplicativos estão dentro no nosso celular, na palma da nossa mão. A gente quase que não utiliza outros formatos de escrita. Eu tenho filhos de 9 anos e 6 anos. Eles têm muita dificuldade em escrever no papel. Porque ele fala assim, nossa mãe, é tão mais fácil teclar, por que que eu tenho que ficar escrevendo essa letra cursiva? E como eu falo para ele que ele está errado? Errado ele não está, Não. né? Porque realmente é uma geração muito diferente e a gente que está nessa fase de transição, porque somos de outra geração, se a gente não adaptar, a gente perde espaço. É a realidade, porque nenhuma empresa sobrevive sem tecnologia. Sim. Ontem, inclusive, a aula de Supershine tratava exatamente de plataformas, de softwares para ver relacionamento com o fornecedor, relacionamento com o cliente, o rastreamento da carga. Então, não tem como você entrar numa empresa e pensar, basta o teu pacote Office. Gente, pacote Office hoje Já foi. eu não ser analfabeto. Pacote Office é algo que faz parte hoje de qualquer geração. Ô, Lucimar, eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo não tem a menor noção do que é a cadeia de distribuição. Você podia explicar um pouquinho sobre o que é isso? Por exemplo, um profissional que se torna expert nessa área, onde ele pode atuar? Quando a gente fala de Supertime, a gente está falando exatamente como é que eu vou levar, eu vou buscar lá no produtor a matéria-prima que eu preciso para consumo, vou trazer para o grande galpão, que é a indústria, para manufaturar
esse produto, olha só, ele saindo de lá já tem uma logística, as empresas não existem de jeito nenhum se não tiver o que produzir, né? A empresa existe para produzir e vender, e a logística está aqui no meio para entregar. Então, quando eu consigo trazer, né, lá do produtor, lá do fornecedor, aqui para dentro da empresa, isso vai ter toda uma movimentação interna, que a gente fala, e aí a gente vai pegar esse produto, ou vai estocar, o ideal é ter estoque mínimo, e ali eu começo o processo de transformação. Transformou um produto acabado. Produto acabado virou estoque de novo. Então, quando a gente está falando da gestão de supply chain, a gente está falando exatamente como é que eu vou lidar com isso sem ter noção, né? Por isso que o curso é interessante, é importante. Qual que é a demanda? O que eu posso ofertar? Qual que é o fornecedor que pode me fornecer determinado tipo de matéria-prima? Como é que eu vou lidar com esse fornecedor? Como é que vai ser o meu contrato com esse fornecedor para que ele não me abandone? Porque a gente chama hoje parceiro. Todos que estão dentro da empresa nos auxiliando no nosso processo de produção são parceiros, mas parceiros com contratos. Então, o que a gente está falando? Que dentro do supply chain, eu preciso de ter o necessário para entregar na hora certa, lá no lugar certo. É só o necessário. Então, a gente não trabalha com estoque além daquele mínimo que é prevendo. Se o fornecedor não te entregar, você tem um estoque mínimo, você não para de produzir. Se houver alguma problemática com relação a variáveis que eu não tenho controle, como situações greve de correios, eu tenho também algo para produzir. Entendi. E, então, não tem como a gente trabalhar, né? Ontem eu até falei na aula que não tem como a gente trabalhar com supply chain somente para o gestor comercial. O gestor comercial é o cara que vai fazer a diferença, porque ele vai entender todos esses processos. Ele tem como lidar com o cliente, sabendo exatamente prazo, tudo que é necessário para aquele cliente ficar satisfeito. Mas a gente tem que pensar que interno tem muito mais gente envolvida. Muito mais gente envolvida, tem muita tecnologia envolvida. E eu preciso estar atento a todas elas, porque a ideia não tem desperdício. É verdade. Então, eu tenho que reduzir meus custos. Esses custos eu só consigo através desse trabalho muito voltado para o estoque. A gente tem até as tecnologias antigas, pra caramba, que é o just-in-time, né? Que se as empresas utilizassem, elas não precisavam de ter aquela área para estocar exatamente o produto, a matéria-prima e o produto acabado. Porque aquilo ali também tem custos. E hoje a gente tem visto muitas empresas que tinham esse modelo de estoque de grande escala falindo. Sim. Né? Entrando aí com um pedido de falência, de recuperação judicial. Justamente porque hoje a logística manda no mundo, né? Isso. Com a quantidade de e-commerces que a gente tem, inclui Mercado Livre, Magalu, Amazon, que te promete a entrega em 24 horas, no mesmo dia, dependendo do lugar, em 1 hora. Se você não tiver uma logística muito bem desenhada e um profissional que desenha desde o início da compra até o final, não sobrevive. Não, porque você vai se comprometer e o cliente ele precisa confiar em você. Sim. E você vai se comprometer com um prazo, com uma entrega que você não vai conseguir realizar. Só para você ter uma ideia, logo quando chega a Tanlog, a GoLog, foi uma maior preocupação para todas as empresas de transporte, né? E uma das preocupações, você citou o Correios, né? Os Correios teve muito essa preocupação, porque ele falou assim, agora nós vamos perder, né, mercado, porque eles são muito mais rápidos. O que foi a grande admiração nossa quando isso aconteceu? No centro de distribuição dos Correios, estava cheinho de embalagem da Tanlog, da Varilog, porque eles não tinham processo logístico para entregar lá na ponta, lá no bico de papagaio, lá na Amazônia, naquela região mais, né? Eu
diria até inabitável, porque tem que ir até de bicicleta, barco, andar de mula, jegue, essas coisas todas. Então, tudo uma logística. Se não tiver isso aí, você não consegue entregar seu produto. Você vai fabricar para quê? É verdade. É porque, na verdade, quando essas empresas surgiram, elas surgiram para pegar a mercadoria e levar para a capital. Sim, E da exato. capital, agora alguém se vira em Alguém entregar. entrega, E esse né? alguém era o correio, que já tinha um processo muito bem Sim, desenhado e tinha muitas pessoas, né? exatamente. Disponíveis para fazer essa entrega. Muito bacana. É, o Smart tem uma questão muito legal que é a ESG, né? Que a gente vem falando muito e isso envolve a parte de sustentabilidade. Uhum. Hoje essa é um dos auges de conteúdos e necessidades de aprendizado para um profissional, independente da área que ele esteja. Sim, A gente vê que se você pega os principais riscos que as pessoas têm medo, né, nessas pesquisas, o principal se diz respeito a meio ambiente. Então, esse talvez seja o ponto risco que assim, que acho que todo mundo morre de medo de ter uma catástrofe ambiental, aquecimento global e tudo mais, ou um risco biológico de contaminação, né, das nossas águas, enfim. Ou seja, as guerras, ataques cibernéticos, eles também são riscos importantes, mas ainda assim o meio ambiente é o principal temor do mundo em relação a qualquer outra coisa. E isso encaixa bem dentro da área de distribuição, né, de sim. logística, enfim. Me fala um pouquinho, assim, desse temor das empresas em não se adequar ao ESG, e isso envolve a parte do meio ambiente, em relação à logística. Bom, esse sistema de gestão, né, o sistema de gestão ambiental hoje, o medo dos empresários, gente, é porque existe legalidade, né? Existe legislação para isso. Sim. Ou você se adequa ou não, porque passou da fase da gente ficar só com o educativo, não tem mais como, a gente já está vendo essas catástrofes que a Ana está mencionando, a gente já está vivenciando Sim. ela, né? E quando a gente fala do SGA, ontem todos os módulos que a gente gravou da aula de Supranchime, eu trouxe sustentabilidade. Sim. Todas elas eu trouxe, porque tudo que a gente faz está ligado a esse meio ambiente. Por exemplo, só para você ter uma ideia, tanto que é interessante, né, uma pesquisa que eu realizei há algum tempo atrás, sobre a Petrobras, que eu falei assim, gente, a Petrobras, se ela deixa vazar o petróleo, né, pode ter os riscos, vai ter os riscos com relação aos animais marítimos, né, a flora, a fauna marítima. Mas eu falei assim, quando ele está na terra? Porque ele faz pesquisa aqui também, qual que seria, né? E eu fui fazer essa pesquisa. Eu fui lá olhar, só não escrevi nada, mas eu fui lá ver com as pessoas. A preocupação deles é quando eles vão lá para o meio de Manaus, lá no centro de Manaus, onde não tem nada, nada, a não ser mesmo, né, a flora e a fauna, que, por exemplo, quando eles chegam para fazer um trabalho de pesquisa para ver se tem realmente, né, petróleo, ali acaba fazendo uma vila, tá? Porque eles precisam de muitas coisas. Cria uma comunidade. Cria uma comunidade ao local, ali no local, para poder fornecer aquilo que é necessário. Uma coisa que eu achei muito interessante, que o profissional me falou, que a maior preocupação deles seria engravidar aquelas filhas daquelas pessoas que estavam ali prestando serviço. Porque isso, né, é algo que não é algo previsto, acaba fazendo com um impacto muito grande para a sociedade. Impacto social. Impacto social. Porque quando a gente fala na sustentabilidade, a gente não pode esquecer. É o meio ambiente, mas tem que ter a economia, porque tem que gerar dinheiro. Sim. E tem o social. E uma coisa que eu achei muito interessante, então a preocupação deles, além daquelas de formato realmente agressivos com a natureza, seria com a sociedade. Então todo o impacto, toda empresa causa esse tipo de impacto. Né? O impacto relacionado ao meio ambiente, ele é mais grave, porque é uma questão de conscientização. O relacionado à sociedade, nesse caso, porque o da sociedade é o seguinte, se eu não tenho impacto em meio ambiente, significa que alguma coisa eu vou fazer, porque eu tenho resíduos, não tem jeito, a empresa não tem resíduo, e esse resíduo vai ser transformado em algo. Sim. Essa transformação, esse reaproveitamento é que vai gerar mais emprego, então a sociedade vai ganhar. É verdade.
Mas Aí entra toda a cadeia. toda a cadeia. Mas a gente tem que se preocupar qual que é meu negócio, aonde que eu estou inserido, o que que eu estou ensinando, o que que eu estou passando. Então, quando a gente fala da sustentabilidade, é muito além, sabe, da legalidade. É a Uhum. conscientização de fazer o certo. Entra na cultura. Entra na cultura que é Exato. difícil demais da gente pegar e trabalhar ela. Uhum. Se eu falasse sobre isso com a minha mãe ia falar assim: como assim? Tá Não pode doido? cortar as árvores? A gente precisa dos móveis? Da onde você tirou que a gente, né? Porque é uma geração que, para ela, a terra não acaba nunca. E a gente já vivenciou isso, né? Exato, Na verdade, a sustentabilidade é uma preocupação de todos, porque na verdade nós estamos brigando para a sobrevivência. exato. Porque a natureza, os dinossauros foram extintos e a Terra, brotou novamente. Uhum. Então a ideia é a gente nos proteger. E como é que a gente vai fazer isso? É cada empresa, né, no seu ponto de negócio, no seu tipo de Fazendo transformação, sua parte. fazendo a sua parte. E aí, Lucimar, a gente vê que empresas privadas, elas acabam entrando muito nessa questão da sustentabilidade e você vivenciou os dois lados, Sim. dentro do setor público e do setor privado. Qual que é a diferença entre ambos em relação a isso? Meio A, ambiente, sustentabilidade, parte social, governança. Quando a gente fala da empresa pública, a gente precisa entender que a empresa pública ela é regida pela legalidade, né? A legislação é que realmente vão fazer parte de todos os manuais da empresa pública. Uhum. O que acontece é que na empresa pública, não sei se mudou hoje, o que, que mudou, mas vamos falar lá na minha época. Minha época é bacana, né? Porque já faz mais tempo. Então, o que, que acontece é que lá, a cultura é voltada para estagnar. Porque eu não preciso ser melhor, porque eu estou coberto judicialmente por Entendi. uma proteção no meu trabalho. Uhum. Né? Eu lembro que a primeira vez, quando a gente começou a pensar, né, em trabalhar para poder buscar o ISO, começamos com o 5S. Esse programa é muito tranquilo, né, no sentido de não ter gastos. Uhum. Só que a maior dificuldade é exatamente a mudança de comportamento. Sim. E eu fui uma das multiplicadoras. Para me passar nessa multiplicação, eu lembro que eles entregaram 3 retalhinhos para gente, 3 ou 4, e pediu para que a gente fizesse alguma coisa diferente com aqueles retalhinhos. Quando falou diferente, eu falei assim, não, então eu tenho que fazer, né, bem diferente mesmo. E ali eu cortei e pus um no meio do outro e fiz uma série de coisas. Teve uns que só costuraram os 4. Aí, quando pegaram o meu, foi onde eu fui aprovada para trabalhar dentro da qualidade, da implantação do programa 5S para a gente Sim. chegar, né, almejar algo maior. Porque a leitura que fizeram do meu trabalho, eu quero uma pessoa voltada para a inovação e a criatividade. Uhum. Então, a gente precisava trabalhar dessa forma para poder mudar a cabeça Ou seja, mesmo numa dos... época estagnada, o olhar para a inovação ele já existia, Sim, mesmo não sendo real naquele não, momento. porque ninguém precisava mudar porque eu Uhum. estou garantindo o E meu hoje? trabalho. Hoje a gente vê uma série de questões de mudanças, mais voltada mais para a privatização, né? Então são adequações que estão acontecendo, mas é porque realmente, como você falou em algum momento aqui, a logística é tudo. E o que vai se vender nos Correios é a logística, é a prestação de serviço, né? De entrega. Uhum. Então isso está sendo ajustado. A empresa privada, o meu mestrado foi em cima das empresas privadas. Eu peguei grandes empresários da área de construção civil para ver o que, que eles faziam para mudança, né? Para ajudar. E essas empresas eram conceituadas, elas são conceituadas, elas têm ISO, elas têm certificados internacionais pelas práticas e tudo mais. E eu fui pesquisar quem? Igual a Fundação Nacional da Qualidade faz. Eu vou atrás do funcionário. O Uhum. funcionário tem que entender o que, que ele está fazendo. Uhum. Né? A empresa ela já tem um foco, mas isso tem que ficar claro. Isso que é sustentabilidade, eu saber Vai lá para o chão de fábrica. isso, o que, que eu vou fazer para ajudar nesse processo que a empresa está enveredando. E uma das coisas que eu fiquei mais contrariada foi um questionário enorme, eu fiquei nas indústrias, né, construtora, fiquei
vários dias fazendo a pesquisa, e eu que escrevia, porque alguns não eram analfabetos, e eles não sabiam o que estava fazendo. Aliás, eles sabiam que eles ganhavam dinheiro, Só replicava. só replicavam. Então, e na verdade, a empresa, todas elas forneciam cursos de segundo grau, ou primeiro grau, ou alfabetização, depois do trabalho, 5 horas, para esses funcionários. A maioria dos funcionários tinha de 10, 15, 30 anos de empresa, que é uma coisa incomum na área de construção civil, e eles não conseguiam ter essa percepção. Quando eu perguntava sobre, né, o que eles acham das mudanças que foram acontecendo e tal, se tem favorecido eles, não sabiam. Eu perguntava, você multiplica o que você está aprendendo? Não, porque aqui a gente ganha dinheiro. Quando eu separo a madeira, eu vendo para a padaria me dá dinheiro. Então, não tem jeito de eu ensinar isso lá em casa, porque a gente não tem madeira suficiente para fazer isso. Então, era uma troca. Era uma troca. E dessa pesquisa surgiu um livro. Eu escrevi um livro sobre isso na prática. A sustentabilidade na indústria, né, da construção civil na prática. Lucimar, e um profissional que queira atuar no setor público ou no privado nessa área, ele precisa ter habilidades diferentes? Eu todos nós hoje precisamos investir em conhecimento. Sim. Eu falei isso ontem demais em aula. Gente, a gente não toma decisão se a gente não tiver informação. Então, qualquer um pode trabalhar, mas é importante saber o que o CONAMA 7 fala, né? Quais são as novas regras com relação a reflorestamento, o que está se fazendo com relação à água, né? Então, eu preciso ter essa noção. E isso vai acontecendo exatamente como esse curso de gestão comercial, onde a gente vai emplacando tudo isso nas diversas disciplinas. Entendi. Isso cresce demais, a pessoa já sai sabendo o que ela precisa fazer. Exato. Porque o curso é rápido, mas a gente já abre, né, horizontes para trabalho. Qualquer um pode se enveredar nisso aí. Olha que legal, gente. A gente inseriu a disciplina dentro de uma graduação de gestão comercial, porque a faculdade de TH, ela também preocupa muito com essas questões de estar atualizado, inovar no mercado, porque isso não faz parte da grade de 99% dos cursos. Por quê? Porque a gente sabe da importância de um profissional nessa área e é multiprofissional, né, Lucimar? Sim. Qualquer pessoa, desde que munida de conhecimento, sabendo as regulamentações do setor privado ou do público, ela pode atuar e tem uma remuneração muito atrativa. Sim, com certeza. Quando eu estava terminando o meu mestrado, uma das coisas que a minha orientadora falou, olha, a gente tem que fazer isso aqui um produto, a gente tem que vender. E eu consegui vender alguns treinamentos. Então, então até consultoria, né? Até Treinamento, palestra, consultoria. Né? Eu fazia treinamentos para mudança de comportamento, trazendo a sustentabilidade para isso, né? Então, é muito promissor, porque quando você presta uma consultoria de algo que você realmente vai ensinar, porque você sabe, tem a contrapartida. Além do que, existe também uma questão da vaidade. Quando a gente começa a enveredar em algo que não é premente, porque desde que começou todas essas questões voltadas para a agressão ao meio ambiente, a gente já via sinais que precisava mudar a nossa forma de agir com o planeta, né? E acontece que a gente percebe que quando o profissional vai para o atendimento da gestão comercial, ele consegue, inclusive, tratar com aquele cliente que a vinda, a entrega, ela vai acontecer em tanto tempo, né, que é essa proposta, porque, na verdade, a gente precisa proteger o meio ambiente. Então, eu não posso sair, né, com uma frota para entregar uma quantidade que é mínima. Então, tem que ter a paciência, porque cada um está dando a sua contribuição. Por isso que a gente, dentro do Supracharge, a gente já prevê que as ordens de serviço vão chegar, né, em tempo viável para a gente conseguir fazer todo esse trâmite. Ou seja, a comunicação é muito importante também, né? Importante para explicar. Demais. Lucimar, você é uma profissional já com muita experiência, né?
e tem muita gente que está nos assistindo, que está começando uma carreira agora, ou está se reposicionando, ou, enfim, está decidindo o que fazer da vida ou se vai fazer uma transição de carreira. Se você pudesse dar uma dica para quem está nos assistindo, de como se tornar um profissional de sucesso, para que ele consiga realmente se inserir no mercado, ter uma carreira promissora, me dê 3 dicas. Bom, eu costumo sempre falar para as pessoas que eu sou o meu marketing. Então, eu preciso fazer, e quando eu faço, eu estou fazendo esse marketing. A partir do momento que o profissional começa a mostrar a importância de ter determinadas coisas, gente, é coisa simples. Às vezes, lá dentro da empresa, é um não imprimir algo que eu posso passar até pelo WhatsApp, fazer a leitura. A tecnologia vem para nos ajudar com relação a essa proteção ao meio ambiente. Então, para que eu tenha sucesso nessa área de SupraShine, eu preciso entender exatamente quais são, né, os fatores externos que vão estar impactando o meu negócio. Olha só, mais informação. Então, se eu leio o jornal, nem falo que leio o jornal, porque hoje em dia tem... Notícias. Tem que saber notícias, né? Você tem que ser realmente um profissional antenado, porque o professor ele vai te dar várias dicas, mas a questão da busca é sua. Sim. Eu que faço a minha formação, eu já sei que para isso, né, no SupraShine, eu tenho que entender de toda essa relação, né, de entrega, de movimentação, de manufatura e principalmente do estoque. Mas, como é que eu vou fazer isso? Eu sempre falo para os meus alunos, eu tenho alunos de logística que eu falo, gente, se vocês não apontarem como melhorar, olha a dica, você vê que pode ser melhorado aquele processo. Se você não apontar, porque eles falam, tá tudo bagunçado, desorganizado, e o que você fez para mudar isso? Ah, mas eu não sou chefe. Então você acha que o chefe é o que ganha, então ele é que tem que ter ideia? Uhum. Não, ele é ali um educador. Ele vai falar para a gente para onde que a gente vai em determinado momento, em função das necessidades da empresa. É você que vai ver no seu dia a dia as diferenças. É fazer a diferença ali, né? Eu formei, sou gestor comercial, vou trabalhar em SupraShine. Então, olha, é isso aqui que essa empresa precisa nesse momento. Leva a ideia. Então, primeiro ele vai buscar informações, Informação. conhecimento. Segundo, ele tem que se mostrar autoridade e dar retorno onde é que ele quer que ele esteja para a empresa, para se posicionar e falar assim, ó, tem esses pontos de melhoria são necessários. Exato. E depois a gente realmente abraçar essa ideia. Eu preciso me convencer primeiramente que eu sou o melhor. Ser apaixonado pelo que Ser faz. apaixonado pelo que faz. Hoje eu não consigo trabalhar nenhuma disciplina sem chamar a atenção para a inteligência emocional. Uhum. Estou sempre falando isso para todos os profissionais. Legal. Inteligência emocional é que nos habilita, tá? A realmente se conhecer, a ter empatia e a poder ajudar. Porque quando eu estou ali, apaixonado pelo que eu estou fazendo, eu vou te ajudar na hora que eu vejo que é possível, né? Impactar vidas. Isso. É muito bacana isso, mas tem que ter a paixão, sim. Olha que legal. Aqui, gente, só para vocês entenderem, que é uma coisa também que a ETH inseriu em todos os cursos, é a inteligência emocional. Perfeito. A gente está, inclusive, reformulando grades anteriores, introduzindo uma disciplina de inteligência emocional na graduação, nas pós-graduações, nos MBAs, nas especializações técnicas, porque isso se faz necessário. Sim. Não é? E, Lucimar, eu queria que você desse, assim, é a última pergunta, eu prometo, já está acabando. Eu sei que você superou muitos desafios, né, na sua vida, assim como eu superei, assim como vocês estão superando também aí, que estão nos assistindo. Se tem um aprendizado que a Lucimar teve durante essa vida dela, é que a família é a base de tudo, ela me impulsionou. Todas as vezes que eu queria desistir, a família me ajudou. É a família que incentiva a estudar, a família que incentiva você buscar melhorias, né? Eu sou o tipo de profissional que eu trabalho dentro de tecnologia, né, dentro de muita informação,
mas eu não largo o coração de jeito nenhum, Ana. Para mim, o que nos impulsiona é família. E Legal. se eu estou buscando aprendizado, se eu estou me esforçando, se eu estou me atualizando, isso é porque a família, ou ela está esperando isso, porque às vezes são os filhos que estão lá, né, esperando o Na fruto, torcida. isso, ou é porque realmente a gente, como filho, ainda está lá com os pais, a gente é incentivado. Uhum. Então, os meus desafios, todos eles foram superados, porque sempre eu tinha duas pessoinhas me esperando e que são verdadeiras fãs minhas, sabe? São muito fãs do profissional, da mãe, né? E, inclusive, a gente está até no papel de pai também. É porque a gente fala tanto em metas, objetivos, trabalho, carreira, sucesso, mas tem um propósito, né? E o Sim, propósito quase sempre está relacionado a essa rede de apoio, que exato, são as pessoas mais próximas que a gente ama e que a gente quer trazer algum resultado, de certa forma, para ela, mostrando o quanto eu crescendo, eu posso impactar positivamente a vida de quem está do nosso lado. É isso, né? exato. Legal. Lucimar, muito obrigada. Eu acho que foi muito esclarecedor, assim, para quem quer fazer o curso de gestão comercial aqui na Faculdade de TH. Nós temos uma super aula, né, com você, Lucimar, que eu tenho certeza que sim, que o conteúdo está fantástico, pela quantidade de experiência que você tem, você vai trazer uma bagagem grande. Obrigada, Lucimar. Vamos fazer nosso grito de guerra, que aqui a gente tem que e eu já fiquei sabendo que você já faz esse grito faço. também. Então eu vou contar assim, ó, 1, 2, 3, e a gente vai fazer. Beleza? Ok. Então vamos lá. 1, 2, 3 e. Uhul!